É, eu vou apresentar hoje para vocês aqui o Analytics, tá? O Analytics nada mais é que a fase 2 do sistema Business Hub, no qual a gente iniciou com o cérebro, que é o Planner, o Magic, o FI, o Market, o Spy, né? Com o objetivo ali de encontrar produtos. Então, o resumo do cérebro é encontrar produtos. Uma vez encontrados produtos, a gente tem que colocar esses produtos dentro da loja. Com esses produtos dentro da loja, a gente vai avaliar a performance dele comparado com o que eu planejei, comparado com o que eu me planejei encontrar. Então, por exemplo, eu queria encontrar produtos que vendessem 100 unidades por mês, né? E tivesse lá 15% de margem para me dar R$ 15 de lucro. O ponto é, será que agora, na hora que eu coloquei para ele vender na loja, ele vai performar no ticket médio de R$ 100 e ter esses 15% de margem e me dar R$ 15 de lucro, para que a operação realmente esteja alinhada com o planejamento e plano de crescimento? Agora é a hora que a gente consegue enxergar essa informação. Agora, com o Analytics, a gente consegue comparar o planejado com o realizado. Então, dando início aqui a essa jornada que eu vou explicar com detalhes aqui cada uma das informações que a gente projetou em tela e os próximos passos que a gente vai executar, a primeira coisa a se fazer é conectar a loja. Nesse caso aqui, eu já estou com uma loja conectada, que é a minha própria loja da Goods Prime, né? Então, o que que você precisa fazer se você chegou aqui e essa tela não está conectada? Vai ter um botão aqui, esse mesmo botão, nessa mesma em laranja, digitando, é escrito conectar loja. Ao clicar aqui, você vai ser direcionado para a página da Amazon, você logado na conta da Amazon, vai simplesmente autorizar, e aí você vai retornar para essa tela aqui, logado. Você só precisa fazer isso uma vez depois que você conecta. Daqui em diante, o que vai acontecer? A gente vai começar a coletar dados da sua loja via API formal da Amazon, a gente é homologado na Amazon, então a gente coleta essas informações e aí a gente vai jogar exatamente nessa tela aqui, que é a tela de fato do Analytics. Então, vamos lá agora, de fato, falar um pouco do Analytics. Eu vou dar um passo atrás aqui, só para mostrar para vocês o seguinte. O Analytics, ele é basicamente uma plataforma para gerir as informações, os dados da loja, para que você possa tomar decisão. Então, a gente dividiu o Analytics atualmente, nessa versão 1, para a gente coletar as informações gerais de loja, faturamento, ticket médio, custo de compra, valor de estoque, taxas da Amazon, né? A gente vai fazer projeções mês e projeções ano e mostrar detalhadamente cada resultado de cada produto que você tem na loja. Eu vou mostrar isso com detalhes, tá? Só vou dar um passo antes para explicar para vocês a estrutura da tela. Para você ter essas informações, a gente vai ter que dar um passo antes de seguir a análise. Por quê? Para eu entender se um produto teve lucro, eu preciso saber por quanto que eu comprei. Então, por isso que existe aqui do lado esquerdo uma tela chamada produtos, né? E eu prefiro até iniciar pela tela de produtos. Porque uma vez conectado, o sistema vai identificar todos os produtos no seu catálogo e aí a gente precisa adicionar o preço que a gente comprou esse produto. Para quê? Para que a gente passe a ter o custo desse produto, com o custo do produto, eu consigo, né, tirando, coletando com o preço de venda, retirar as taxas da Amazon, retirar o imposto, e aí o que sobra vai ser seu lucro. Eu consigo calcular a margem e o ROI do seu produto. Então é extremamente importante que a gente tenha essa informação adicionada para que realmente a gente consiga ver na tela do analítico as informações fidedignas do seu processo. Ao clicar aqui, eu posso adicionar todos os pedidos que eu fiz desse produto. Então, eu vou colocar, por exemplo, a quantidade de compra 1.000 unidades, vou colocar o preço médio que eu comprei esse produto, por exemplo, a R$ 40, e vou colocar a data que eu comprei. Ao fazer, eu não vou salvar aqui, mas se eu tivesse salvado, porque essa operação é real, né? Eu não quero travar e misturar deixar errado aqui, né, as informações da minha própria operação. Então, por exemplo, nesse produto eu realmente comprei no dia 29/4 1.000 unidades, depois no dia 5/9 2.000 unidades. Vocês vão ver que aqui está 43,76 e aqui 46,04. Então, o que que o sistema vai fazer? Ele vai calcular o médio desse produto, já ponderadamente, né, com base no volume que eu comprei. E aí, o que que vai acontecer? A gente consegue ir processando todos esses valores, todos esses pedidos, inclusive retroativo, para que você consiga analisar todo o histórico para trás da performance da sua loja. Então, não é porque se conectou hoje que eu não consigo saber o que aconteceu para trás. Pelo contrário, conectou a loja, eu consigo analisar tudo o que aconteceu para trás, para a gente analisar a performance de faturamento, ticket médio de venda, margem de lucro, impostos cobrados, impostos não, impostos também, né? Que a gente vai colocar imposto.
mas as taxas da Amazon, e a gente entender qual foi a performance da sua operação. Só que para isso, como eu acabei de falar, eu preciso dos valores de compra e as quantidades de compra. Isso, logicamente, você tem historicamente, né? E aí você vai preencher e colocar essas informações aqui. Uma vez colocado essas informações, pronto, eu já tenho praticamente tudo que a gente precisa aqui para fazer todos os cálculos e processos, a gente conseguir ter realmente uma visibilidade legal dos dados da operação. O que tem mais de informação relevante nessa tela aqui, que não é só para colocar valor de custo? A gente tem aqui alguns dados, como o nome do produto, a foto do produto, o SKU, FNCKU, já puxa isso direto da Amazon. Aqui, quando o nosso sistema atualizou o preço desse produto, e aqui, ó, é realmente o estoque real que você tem na Amazon hoje. Então, eu, por exemplo, hoje, nesse produto, eu tenho 250 unidades em estoque, 249 estão disponíveis para venda, um pedido está reservado, eu não tenho nenhum produto desse aqui não vendável. O que é não vendável? Né? Está estragado lá na Amazon, precisa de remoção, ou está perdido. Eu mandei para a Amazon 250 unidades, a Amazon encontrou 249 e ela não sabe nem o que aconteceu. Né? E isso lá na Amazon, fica em busca. Se você, esse produto, depois de, eu não lembro exatamente quanto tempo, depois eu vou colocar nesse vídeo aqui, quanto tempo que você manda o produto para a Amazon e ela não te dá um retorno, você pode agora pedir um reembolso daquele produto não encontrado. Então, isso aqui vai facilitar até você entender quais os valores, né, que você tem a receber da Amazon e quais os produtos que estão dentro da Amazon que você pode solicitar remoção. Então, a ideia aqui é duas nessa tela, e ela é a tela principal que você tem que preencher. É colocar o custo do produto e colocar, na verdade, só colocar o custo do produto, desculpa, só colocar o custo do produto. Naturalmente, o sistema busca também os dados de estoque. Então, você passa a ter duas informações. A gente adiciona, dá um input aqui de custo, e a gente busca na Amazon a quantidade de estoque dentro da Amazon. Eu posso pesquisar aqui por produto, se eu quiser pesquisar um produto antigo, por exemplo, aqui que eu vendia, tábua, por exemplo. Ele vai trazer, tá vendo? Porque tábua é um dos produtos aqui que está na pesquisa. Se eu quiser pesquisar aqui, por exemplo, por eizinho, vou só pegar um eizinho de teste aqui. Aqui eu não tenho, na verdade não tenho eizinho aqui. Aqui, desculpa. Aqui eu tenho o eizinho. Se eu pesquisar o por eizinho aqui, ele vai me trazer exatamente o produto. Então eu tenho como filtrar aqui, se eu quiser saber detalhadamente alguma informação, tá? Eu consigo também ordenar aqui, ó, por estoque, então do menor para o maior. Desculpa, aqui, estoque do menor, ou seja, dos produtos que eu tenho mais estoque para os produtos que eu tenho menos estoque. Então, eu consigo avaliar, ver o que eu tenho em estoque dentro da minha operação, entender onde esse produto está, e eu posso adicionar os custos desse produto. Para quê? Para a parte boa, que é o que interessa nessa tela aqui. Show de bola. Então, voltando aqui à tela do Analytics de fato, vamos dar uma repassada em cada card, dizer cada card desse aqui, né? Cada informaçãozinha desse aqui tem uma relevância na nossa operação. E com base nesses dados aqui, a gente vai conseguir tomar decisões. A primeira coisa que eu gosto de avaliar é comparar a meta, né, o projetado, contra o realizado. E onde que está esse tal do projetado? Todo mundo que entrou no sistema, é, você vai ter aqui, ó, no dashboard, em algum momento você preencheu o planner, né? E aí o planner vinha aquelas perguntas com qual que era a sua meta de lucro, qual que é seu capital de giro, qual que é o seu ticket médio, né? Que é exatamente isso aqui. E aí quando você responde no final, você tem um dashboard, né? Com o seu plano de metas, esse é o objetivo. Esse plano de metas foi trazido para cá. Então ele está aqui, ó. Então, aqui, ó, a meta de faturamento e a meta de margem. Beleza? Então, eu tenho essas metas aqui. Então, o que a gente tem que comparar agora? Se o meu planejamento são metas para o mês, eu vou agora comparar se a minha meta de faturamento está, se o meu faturamento está chegando na meta que eu estabeleci. Nesse caso aqui, faturar R$ 200.000. Só que é bem interessante o que eu vou voltar aqui agora. Por mais que eu tenha colocado uma meta de faturamento de 200 mil, eu tinha estabelecido 15% de margem. Então, eu espero que essa operação, se eu faturar 200 mil com 15% de margem, eu tenha 30 mil de lucro. E aqui começa a vir alguns insights legais. Porque, na verdade, olha o que está acontecendo. Eu, com faturamento de 124, que é menos do que minha meta de faturamento, eu estou lucrando mais do que eu tinha meta de lucro de fato. Por quê?
embora não esteja batendo a minha meta de faturamento, eu estou quase com 2 vezes e meia a minha margem. Aí o ponto é, que vem aquela velha fala, né? Faturamento é ego, o que importa é lucro. E eu só consigo enxergar isso se eu estiver olhando para a minha operação. Entendeu? E aí o ponto é que talvez, a gente vai chegar aqui numa conclusão aqui embaixo, que vai ter produtos, por exemplo, que vai estar jogando minha meta, minha margem para baixo. Então, eu poderia, por exemplo, parar de vender esse produto aqui, por exemplo, ou esse aqui, por exemplo. Se eu tiro ele do portfólio e começo a vender produtos que estão com margem maior, eu posso cada vez, com menor faturamento, lucrar mais. E aí, se eu lucro mais, eu tenho mais capital, porque quanto menor o meu faturamento, mais capital de giro eu preciso, porque mais caros são os meus produtos. Então eu consigo vir analisando, entendendo onde que é o meu pin the neck, onde que é o meu caroço do sapato ali, onde que eu tenho que tirar o ruim para focar no bom. E aí a gente vai vindo otimizando. Então, isso é muito legal. A gente consegue ver e analisar de fato que não é o faturamento que determina o meu lucro, mas sim a margem do produto. Então, quanto mais margem, literalmente eu preciso de menos recursos, só que é muito louco, porque quanto menos recursos eu pago nos produtos que eu compro, mais dinheiro sobra, quer dizer que eu compro mais. Se eu compro mais, eu lucro mais. Então, o jogo ele vai ficando a cada vez melhor, mas você precisa entender e precisa ver isso, senão não adianta nada. Então, essa é a ideia, eu comparar minha meta com o meu atual e entender o resultado operacional. Vamos dar uma passagem geral aqui no que compõe uma operação da Amazon. Primeiro, o fato de eu compro, né? Eu compro produto, depois eu vendo. Quando eu vendo esse produto, eu vou ter custos descontados da Amazon, então taxa da Amazon, taxa de envio, aí essa taxa aqui, a taxa FBA, a comissão da Amazon, taxa de parcelamento e outros, esse total da Amazon nada mais é do que a soma desses custos aqui, que são divididos em taxa FBA, a própria comissão da Amazon, taxa de parcelamento e outros. Outros aqui, que às vezes a Amazon cobra algumas outras coisas e ela não necessariamente identifica. Então a gente coloca aqui como outros, tá? Outros custos envolvidos nesse processo é o custo do Prep Center, ou mesmo os próprios reembolsos da Amazon. Outra parte do seu preço, parte do seu custo, na verdade não é custo, porque é imposto que você já recebeu para pagar isso aqui, você tem um imposto. Nesse meu caso aqui, nessa loja, eu estou aqui com a alíquota de 13%, tá? Aqui dentro da loja, aqui em loja, gerenciar minha loja, eu consigo, é onde no início, né, início do processo, eu consigo aqui colocar meu regime tributário. Então, aqui nesse caso, meu regime tributário aqui, eu só coloquei tipos de, no total, eu estava pagando 13% de imposto. Se eu quiser escolher o regime e mudar isso aqui, eu vou ter uma alíquota determinada de imposto. A gente até colocou aqui alguns campos de custos administrativos, né? São outras coisas que a gente vai colocar aqui dentro do sistema. Mas a priori, voltando, a priori, a priori, eu tenho aqui a minha taxa, a minha alíquota de imposto e o valor que eu paguei referente ao faturamento que eu tive. Então, se eu vendi 124, eu paguei 16 mil, porque são 13% desse valor aqui. Beleza? Então, ou seja, se eu faturei 124, eu vim nesse caso aqui, eu vendi 924 unidades, 865 pedidos, ou seja, quem comprou, comprou mais de uma unidade, e o ticket médio da minha venda foi 143,76. Ou esses produtos que eu vendi, eu investi, eu custeei 44 mil na compra do produto, tá? E aí eu comprei essas unidades e faturei e tive um ticket médio aqui de 48,88, tá? Desses 124, 44 foi produto, 33 foi custo de Amazon, tá? Desses 33 que foram custo de Amazon, 14 foi com taxa FBA, 16 com comissão, 1.219 com taxa de parcelamento se eu vendo o produto acima de R$ 100 e permito que a Amazon me cobre 1,5%, e outros custos aqui a 4.844,35. Além disso, como eu coloquei no sistema aqui, eu coloquei que eu tenho, se eu não me engano, aqui eu coloquei que eu pago 1,50 por produto. Então, se eu pago 1,50 por produto, né, no final eu gastei com Prep Center R$ 2.656. Tive R$ 1.021 de reembolsos, né? Eu tive que pagar esses reembolsos. Eu paguei aqui de imposto 13%. Essa operação aqui, uma vez faturado 124 e descontar desses valores aqui, sobraria de lucro para mim R$ 43 mil, 35% de margem, aproximadamente, 97% de retorno sobre o que eu investi.
Logicamente que aqui eu teria que descontar agora meus custos administrativos, que é o custo de contador, o custo de funcionário, tal, para ter, de fato, a minha margem líquida, né? Aqui é a minha margem bruta da operação, não descontado aqui de, os custos de administrativos. Beleza? Show de bola. Falado isso, o que que a gente tem? Aqui nesse campo, a gente não colocou ainda, provavelmente você estava assistindo esse vídeo aqui, provavelmente, talvez já vai ter essa informação, que é a informação do campo de ads. Então, a gente vai trazer para esse card aqui o custo de ads envolvido com essa operação, tá? A gente está finalizando isso aqui. Provavelmente, quando você assistir esse vídeo, já vai estar liberado o cardzinho, e aí, literalmente, vai estar aqui escrito ads e o valor de ads que eu gastei para vender, né? Que eu investi para vender 124 mil. Show de bola. O que mais que eu consigo enxergar aqui que é relevante do meu ponto de vista operacional? Cara, tudo bem, eu estou faturando 124 mil, meu ticket médio é 143, minha margem é 35, beleza? E eu lucrei 43. Show de bola. Já estou acima do que eu gostaria, legal. Tecnicamente está me sobrando dinheiro, eu posso investir mais na minha operação. É, show de bola. Para esse contexto, essas informações são relevantes, mas eu entendo que eu preciso entender o seguinte: para eu manter esse nível de faturamento, eu tenho que ter estoque na Amazon. Eu tenho que ter estoque na Amazon. Senão eu não consigo manter esse nível de faturamento. Então, uma outra informação relevante, e aí eu vou explicar esse card aqui, ó, ele me mostra exatamente o que eu tenho de estoque na Amazon que vai me gerar venda. Eu falo sempre que as coisas começam com compra. Não adianta nada. Para faturar, eu preciso comprar. Se eu não mantenho um fluxo de compra, uma hora meu estoque vai acabar. E aí, se meu estoque acaba no meio do caminho, até eu comprar e repor, eu vou ter problema. Então, esse card aqui, ele serve exatamente para o quê? Primeiro, para mostrar o quanto que eu vou patrimônio dentro da Amazon hoje. Então, eu sei que eu tenho 2.392 produtos na Amazon. E dado o preço de compra, que é aquele preço que eu adicionei para cada produto dentro da página de produtos aqui, eu consigo saber qual é o meu valor de estoque. Então, eu sei que eu tenho em patrimônio hoje na Amazon 478 mil reais em estoque. Tecnicamente, vou fazer uma conta aqui. Se eu for para esse número de 478.856, eu basicamente, ó, se eu dividir R$ 48 aqui, tá? 48,88, que é o valor do meu ticket custo médio, né? Por compra de produto. E eu estou vendendo esse produto a 143,76. Se eu dividir 48 por 143,76, eu tenho que o meu custo relacionado ao meu preço é de 34%. Isso significa que o meu estoque hoje, a preço de venda, é 478 dividido por 0,34. Ou seja, eu tenho 1,4 milhão em faturamento ter na Amazon por esse estoque que eu tenho lá dentro. E aí eu sei que, tecnicamente, em 78 dias, eu consigo fazer esse faturamento. Se eu manter o ritmo de venda de 30 unidades por dia. Então, esse campo aqui, ó, ele me dá o meu patrimônio, ele me dá a velocidade que eu vou vender isso aqui. 78 dias são praticamente 2 meses e meio. São 2 meses e meio. Então, se eu pegar aqui 1.400.000 e dividir por 2,5, quer dizer que próximo mês eu devo faturar bem mais do que está aqui. Tá? Provavelmente. Nesse fluxo de venda. Lógico que essa é uma operação que a gente está trabalhando, acelerando ela, mas aqui me dá uma projeção do que vai acontecer com base no estoque que eu tenho e na velocidade de venda que eu tenho. Então, esse campo aqui, ele é bem relevante, importante do ponto de vista de patrimonial e de fluxo de faturamento. Então, ninguém olha isso, ninguém vê isso. Na Amazon não tem isso. Você não tem esse número assim. Ah, quanto tempo que que o meu estoque dura? Quanto que vale o meu estoque? Essa informação. Tá? Então, esse card ele vem exatamente para dar esse contexto. Então, show de bola. Então, acho que explicado todos os cards aqui, o que que eu tenho agora? Eu tenho uma visão que, para mim, é uma das melhores. Eu vi que a gente tem um BI aqui, praticamente. Esse gráfico aqui, como esse filtro aqui, ó, eu estou filtrado aqui, né? Eu estou vendo minha operação dos últimos 30 dias, do dia 14 do 10 ao dia 13 do 10, tá? Aqui eu tenho o meu faturamento dia a dia. Então, se eu pegar, por exemplo, no dia 22 de outubro, eu faturei R$ 4.511. Meu ticket médio desse dia foi 29,29 e as minhas unidades médias foram 39. Então, eu consigo entender aqui que
o meu faturamento, olha como é que está o faturamento dia a dia, tá? Se eu clico aqui ó, em ticket médio, o que, que vai acontecer? Eu vejo agora o meu preço, né, a variação do meu ticket médio dia a dia também. Se eu clico aqui em unidades vendidas, eu tenho a quantidade de produtos, né, as unidades que eu vendi dia a dia. Então eu consigo saber minha performance dia a dia. Resumindo, é isso, tá? Se eu passar aqui, ó, a colocar um ano, tá? Olha o que vai acontecer. Há um ano, eu consigo ver agora essas informações mês a mês. Vocês viram que já mudou aqui para 1,2 milhão. Todos os custos foram refeitos, a minha margem aumentou, a minha margem no mês, nos últimos 30 dias, está menor do que minha margem geral, né? Mas ele está bem acima aqui do que a gente tinha projetado. Então, eu tenho essas mesmas informações agora a nível de mensal, né? Então, por exemplo, aqui, se eu pego em maio, eu faturei 181 mil, eu tive 1.366 unidades vendidas a um ticket médio de R$ 132. Então, eu consigo ter informação mês a mês. E o que, que é legal? Se eu tiver essa visão aqui, que é a que eu mais gosto, eu posso clicar aqui no mês e ele vai fazer todas aquelas informações, elas são agora filtradas no mês, diretamente no gráfico. Então, Power BI isso aqui. Isso aqui é um BI, literalmente, que facilita ali com um clique que você consegue ver as informações. A mesma coisa é se eu vim para a tela de ticket médio aqui. Pô, eu quero ver em setembro aqui. Se eu clico em setembro, ó, no faturamento foi 42 mil, tá vendo? E aí eu tenho toda a minha tela recondicionada para essas informações, né? Para aquele período. Então, se eu pego aqui, eu tenho todas essas informações reformuladas, né? E projetadas para aquele mês, tá? Mesma coisa vale para unidades vendidas. Então, eu posso continuar sistematicamente brincando e tentando entender as coisas aqui. Show? Legal. Agora é o seguinte, deixa eu voltar aqui para os últimos. Vou botar este mês aqui. Ó, neste mês, nos últimos 15 dias, eu faturei nessa loja aqui 51 mil. Show de bola. E aqui vem o meu faturamento, sendo que 6 de novembro aqui foi o meu melhor dia. Show de bola. Só voltar aqui, este mês. O que que é legal? Beleza. Qual que é a pergunta agora? O que que você deveria entender? Cara, se eu continuar nesse ritmo, quanto que eu vou faturar esse mês? Eu vou conseguir faturar mais do que o mês passado? Eu só consigo saber se eu fizer uma projeção. Então, a gente fez exatamente uma tela aqui ó, de projeção do mês. Se eu continuar no ritmo que eu estou, a minha projeção é acabar esse mês faturando 119 mil. Com o ticket médio de R$ 148 e eu vou ter 810 pedidos. Então, eu estou com 51 mil, vendi 370 unidades até agora. Se eu continuar nesse ritmo aqui, eu vou faturar 119 mil nesse mês, com ticket médio de 148, com 810 pedidos. Então, agora eu tenho agora visão, projeção, eu consigo visualizar. Pô, e aí, o que, que você vai fazer? Espera aí, se no ritmo que eu estou, eu vou faturar 129, o que, que eu posso fazer para faturar mais? Essa é a pergunta. E dá a resposta para isso. Feito isso, você pode se perguntar também, pô, beleza, eu estou com o ticket médio de 148. Pô, cara, mas espera aí. Para eu vender mais, para eu faturar mais, eu posso fazer duas coisas. Aumentar a quantidade de venda, aumentar o ticket médio. Não necessariamente precisa aumentar a quantidade de venda por unidades vendidas, mas sim por ticket médio. Então, a gente consegue entender. E qualquer uma das formas, por exemplo, de aumentar o ticket médio, é só eu tirar os produtos que estão vendendo baixo. Abaixo, que estão jogando a minha média para baixo. E aí depois eu vou conseguir ver isso aqui detalhadamente por produto. Vamos só para eu não passar para a próxima, para essa parte. Além de eu enxergar qual que é a projeção de faturamento no mês, eu também tenho a projeção do ano. Então, se eu continuar nesse ritmo aqui, atual, eu vou acabar o ano com o faturamento total dessa loja aqui em 1.257.000 reais. Então, veja bem, eu consegui enxergar a minha situação atual, eu consegui enxergar isso por mês, por ano, vitalício, eu consigo enxergar todas as informações. Eu consigo comparar isso com as metas estabelecidas para eu entender se eu estou no ritmo certo ou não. Eu consigo saber os custos, saber as minhas margens, meu lucro, meu resultado. Imposto, custo da Amazon. Eu ainda consigo saber o valor patrimonial que eu tenho dentro da Amazon e quanto tempo que eu vou girar esse estoque. Eu consigo ver essa informação mês a mês, ali, faturamento e ticket médio de unidades vendidas. E eu consigo ter a projeção
mensal de venda, contando o ritmo atual que eu estou e também a projeção final de faturamento anual. Isso por si só já é bastante, mas eu estou olhando tudo aqui na linha temporal. Então, sempre, o mês, o ano, o dia. Só que, o que que a gente fez, o que que a gente consegue ainda fazer? Eu consigo ver isso a nível de produto. Então, se eu pegar aqui, neste ano, consigo saber que neste ano eu faturei nesse hub aqui 154 mil, fiz 1.022 vendas, vendi isso com o preço do produto 45, tive uma margem de 42%, 130% de ROI e um lucro de 64 mil. Show de bola? Beleza, eu tenho isso a nível individual, e se eu passar o mouse aqui, ó, eu tenho os custos aqui, né? Os custos que eu tive com a Amazon a nível detalhado aqui. Então, o custo de compra, custo de prep, comissão, taxa de FBA, parcelamento, taxa de envio e outros custos. Se eu quiser ver essa mesma performance aqui em cima, eu consigo vir aqui, ó, selecionar o produto, e eu tenho esses mesmos custos, essa mesma operação checada aqui a nível de produto. E eu poderia, além disso, vir aqui, ó, selecionando os produtos, e eu ia entendendo a performance agrupada, a performance de um grupo de produtos, tá? Então, esse aqui é uma funcionalidade que a gente adicionou para quê? Cara, eu posso olhar o meu resultado a nível de tempo e eu posso olhar o meu resultado, além de nível de tempo, a nível de produto. Então, eu consigo literalmente saber a performance de cada um, tá? E a tomada de decisão. Pô, nesse caso aqui tá muito bom para mim, né? Eu tô com a meta bem, a margem bem acima do que os 15%. E, logicamente, eu trabalho com produto, trabalho com produto importado, e minhas margens realmente são maiores. Geralmente a margem ali ela é acima de 25%, 30% para os produtos, né? Vai depender da estratégia que eu estou fazendo no momento. Mas o ponto é, eu só vou conseguir enxergar isso se eu tiver as informações. E o Analytics ele vem exatamente para dar essas informações e a gente poder tomar uma decisão assertiva. Beleza? Então, por hora é isso. A gente tem mais 3 funcionalidades para serem implementadas aqui, tá? Que vão ajustar, né? Te dar mais insights para tomar a decisão. Quais são essas informações? Fluxo de caixa e DRE dentro dessas duas abinhas aqui, né? São duas abas que a gente vai colocar, o fluxo de caixa DRE e tem mais um também, que é a parte de relatório de Eds, né? Quando tiver aquela tela, essa parte, essa funcionalidade aqui do Eds, o que que a gente vai ter? A gente vai ter também uma tela exatamente como essa, mostrando agora a performance do Eds, clique, impressão, tudo relacionado a esse produto. Para quê? Pô, cara, eu tô com esse produto aqui não está vendendo legal. Mas será que ele está aparecendo? Como é que eu cataliso isso? Provavelmente uma campanha de ads vai fazer com que você apareça mais, naturalmente venda mais. E aí você vai entender, eu tenho margem para fazer essa operação, quanto que eu posso pagar no clique? Aí são cenas dos próximos capítulos que vai ficar bem, bem legal.